Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rony, vim aqui dar uma aula de ciências para vocês. E de início, eu peço para que vocês deem uma olhada nessa ilustração que está lá no começo da página 4, que vocês vão ver uma garrafinha de água e ao lado dela vocês vão ver uma ficha, uma tabelinha que está presente na maior parte dos produtos que vocês compram no mercado, que é a chamada tabela de informações nutricionais. Agora, olhando para a garrafa de água, a impressão que vocês têm é que tem uma substância só ali dentro. A gente olha a água, mas a gente não consegue ver mais nada misturado. Então isso dá a noção errada para a gente de que a água que tem na garrafinha é uma substância pura. Mas ao olhar a tabela de informações nutricionais que tem no lado, vocês conseguem perceber que tem uma grande quantidade de substâncias que estão ali misturadas. Essa tabela nutricional ela varia de garrafinha para garrafinha, mas ela indica quais são os elementos que estão ali dentro. Olhando então a tabela, a gente percebe que muitas vezes o que nós olhamos a olho nu não corresponde de fato à realidade. Aquela garrafa de água que parecia ter apenas água, na verdade tem um monte de outras coisas misturadas. E esse é o tema do nosso assunto de agora. Vocês vão ver que tem um título aqui embaixo que indica substâncias puras e misturas. Agora vem a página, por favor. Aí. Na página 5, vocês vão ver que tem uma imagem aqui do lado, e essa imagem ela indica a fórmula química da água. Vocês talvez já tenham ouvido falar antes, é H2O. A água ela é formada por dois elementos, então, hidrogênio e oxigênio, e esses elementos, eles, quando não tem mais nada misturado a eles, como na garrafinha de água mineral, elas formam uma substância que é chamada de substância pura. Agora, a definição, o que é uma substância pura? Substância pura é aquele tipo de substância que tem apenas um tipo de molécula presente na sua composição. Não tem outra coisa misturada, como na água mineral. Então, como exemplo, a gente tem a água pura, que é um tipo de água que é utilizado somente em laboratório, que não tem nenhuma outra substância misturada. Vamos pegar um outro exemplo, gás carbônico, por exemplo, cuja fórmula química é CO2. Também não tem outra substância misturada. Então, isso aí caracteriza uma substância pura, aquela que não tem nenhum outro tipo de mistura junto dela. Agora, pessoal, as substâncias puras, elas são mais difíceis de encontrar na natureza. O que a gente vai encontrar com maior facilidade são as chamadas misturas, que vocês encontram já na página ao lado. Então, as misturas, elas são substâncias que têm na sua composição mais de duas substâncias, duas, três, quatro e assim por diante. E essas substâncias, elas não se misturam quimicamente. Muitas vezes a gente, como no exemplo do início do capítulo, lá da água mineral, a gente não consegue ver as várias substâncias que compõem uma mistura, mas elas estão ali e elas não se misturam quimicamente. Esse é o detalhe importante. Elas estão juntas, às vezes elas podem estar tão juntas que a gente não consegue nem perceber, mas elas não fazem uma mistura química. Então, já na página 6, a gente tem aqui as misturas heterogêneas. Nessa imagem que tem aqui no início, nós temos três exemplos de misturas heterogêneas, e começando pela primeira aqui, é uma mistura de água e óleo. A do meio é uma mistura de água e areia. Já a terceira aqui é uma mistura de água, óleo e areia. Então, a característica principal da mistura heterogênea é o fato da gente conseguir distinguir os diferentes componentes que estão ali misturados. Então, aqui a gente consegue ver perfeitamente a água e o óleo, a água e a areia, a água, o óleo e a areia. Aqui a gente tem as chamadas misturas heterogêneas. Então, essas misturas elas são caracterizadas pelo fato da gente conseguir distinguir os diferentes componentes da mistura. Então, na imagem que a gente tem aqui em cima, nós conseguimos ver três exemplos de misturas, e nesses três exemplos, nós conseguimos ver quais são os componentes da mistura. Na primeira figurinha aqui do lado, a gente tem uma mistura de água e óleo. Conseguimos caracterizar bem o que é água e o que é óleo. Na do meio, água e areia. Então, a gente consegue caracterizar também direitinho o que é água e o que é areia. Já que no outro canto, a gente tem uma mistura de óleo, água e areia. E novamente a gente consegue distinguir cada um dos componentes. As misturas heterogêneas, elas são compostas por fases. O que é uma fase? Fase é cada um dos componentes que são visíveis dentro da mistura. Então, nessa primeira mistura aqui, entre água e óleo, é uma mistura de duas fases. Uma fase é a água, a outra fase é o óleo. Já aqui no canto, a gente tem uma mistura heterogênea de três fases. A gente tem uma fase que é o óleo, outra fase que é a água e a outra fase que é a areia. Então, se eu tiver uma mistura que tenha quatro fases,
significa que eu vou ter 4 componentes que são distinguíveis entre si. 5 fases, mesma coisa. Só que nem toda mistura heterogênea é visível a olho nu. Aqui a gente tem um exemplo que nós conseguimos enxergar a olho nu, mas aqui embaixo nós temos outro exemplo, esse a gente não consegue enxergar a olho nu, conseguimos enxergar apenas com o auxílio de um microscópio. Então aqui nós temos uma bolsa de sangue. Quem já se machucou, já viu sangue, nem que seja uma gotinha, sabe que o sangue, aparentemente, é uma substância que não tem nenhuma mistura. A gente vê apenas um líquidozinho vermelho e não consegue distinguir nenhum componente. Só que ao colocar o sangue no microscópio e ampliar, a gente consegue ver que o sangue é uma mistura heterogênea, porque quando a gente olha o sangue ao microscópio, a gente consegue distinguir os diferentes componentes que fazem parte do sangue. Então aqui embaixo, por exemplo, a gente tem uma imagem que mostra o plasma, que é a parte mais branquinha, e as hemácias, que são essas bolinhas vermelhinhas. Então, uma mistura heterogênea, só que só é possível visualizá-la com o auxílio de microscópio. Agora, pessoal, virando a página, aqui a gente tem um outro exemplo de mistura heterogênea, que são misturas heterogêneas do tipo sólido e do tipo gasoso, porque, pelos exemplos que eu falei anteriormente, dá a impressão de que mistura heterogênea é só líquido. A grande maioria das misturas heterogêneas são líquidas, mas nem sempre. No primeiro exemplo aqui, nós temos rochas, um tipo de rocha que é chamado de granito. Se vocês olharem bem, dá para distinguir os diferentes componentes que fazem parte dessa rocha. Já aqui no segundo exemplo, a gente tem ar poluído. O ar poluído é um tipo de mistura heterogênea também e que a gente consegue ver. Porém, nem sempre. Existem alguns tipos de mistura heterogênea, tanto sólida quanto gasosa, que nós não conseguimos distinguir os componentes. Agora, aqui embaixo tem um exemplo de atividade para vocês fazerem em casa, um experimento, que é fazer uma salada de frutas. A salada de frutas, pessoal, ela é considerada um tipo de mistura heterogênea. Por quê? Porque vocês vão ter diferentes componentes, ou seja, as diferentes frutas, e vocês conseguem visualizá-las. Então, é um tipo de mistura heterogênea sólida. Quanto mais frutas diferentes vocês colocarem na sua salada, maior vai ser a quantidade de fases. Lembrando que uma fase é cada um dos componentes que faz parte da mistura. Agora, na página 8, pessoal, as misturas homogêneas elas podem ser chamadas também de soluções. Normalmente elas são líquidas, e as soluções elas têm duas partes. Elas são formadas por um soluto e por um solvente. Soluto é a substância que vai ser dissolvida. No caso do nosso exemplo é o sal, que foi dissolvido na água. Já um solvente é a substância que vai dissolver. Então, no caso do nosso exemplo, é a água. Só que essas soluções elas têm um detalhezinho que vocês precisam prestar bastante atenção. Todo solvente ele tem uma capacidade limite de dissolver um soluto. Se eu colocar uma pitada de sal no meu copo de água e mexer bem, eu vou dissolver esse sal completamente. Agora, se eu continuar adicionando sal, vai chegar um momento em que ele não vai mais ser dissolvido e ele vai se depositar no fundo do copo. Isso acontece porque o meu solvente atingiu a sua capacidade limite. Se eu quiser dissolver aquele excesso de sal, eu tenho que adicionar mais água para aumentar a capacidade limite do meu solvente. Agora, virando a página aqui, vocês chegam lá na página 10, nós vamos ter algumas atividades. Essas atividades elas são referentes ao conteúdo que vocês viram no capítulo. Então, se vocês consultarem o material, vocês vão conseguir respondê-lo, tanto na página 10 quanto na página 11. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto misturas homogêneas e heterogêneas. E a gente se vê no próximo assunto.